Muito bom dia, Carlos. Bem-vindo de volta à Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing. Eu queria começar esta pequena conversa com o porquê, de onde é que surgiu o termo Human Tech? Como é que chegou esse termo na escrita desta obra? Muito obrigado por este convite. É um prazer voltar aqui a uma casa onde eu já tive uns anos. Ora bem, concentramos aqui no Human Tech. Isto é curioso que isto não foi muito pensado. Estas coisas às vezes surgem, eu diria que não surgiu do nada, porque surgiu de um conceito que eu vinha construindo, ou tentando construir desde o meu livro anterior, o Marketing Pós-Digital. Eu tenho um bocadinho esta ideia. Nós estamos num caminho, o marketing, gestão, com estes processos de transformações digitais, estamos num caminho que eu direi que é difícil dizer qual é que é o objetivo, porque esse objetivo é sempre é móvel, não é? Quando lá chegarmos já estamos a caminhar para outra coisa, mas estamos no caminho em que o marketing pode, de alguma maneira, cumprir totalmente a função e o propósito para o que foi criado. Isto é, nós passamos, desde que existe o marketing, fala-se que o marketing existe centrado no consumidor, centrado nas suas preocupações, nas suas necessidades, etc., por aí fora, que as pessoas do marketing sabem bem. O que acontece é que, como os profissionais até sabem bem, por vezes não é fácil traduzir na prática este tipo de propósito, porque não havia, pelo menos até uma dada altura, os instrumentos suficientes, as técnicas, os instrumentos digitais que hoje em dia existem, que vão permitir, de facto, um ajustamento progressivo, individual, não só à massa de clientes, mas a cada cliente individualmente. Por outro lado, a tecnologia tem vindo a evoluir numa perspectiva que eu considero, pelo menos no que interessa ao marketing, mais próxima da pessoa. Isto é, o meu termo Human Tech quer dizer, como o próprio nome de alguma forma dá a entender, a tecnologia centrada no ser humano. Exatamente. Centrada no ser humano e ao serviço do ser humano. E reparem que é raro que quando eu converso, quando falo de marketing, raramente falo na palavra consumidor. Parece um paradoxo. Eu não falo na palavra consumidor porque acho que nós não somos consumidores. As pessoas não são consumidores, as pessoas são pessoas, são seres humanos que têm uma componente de consumo, assim como têm uma componente de produção. Bem, nós sabemos que da teoria económica vem esta classificação, às vezes para ajudar a perceber os comportamentos que as pessoas têm, enquanto produtores, enquanto consumidores, etc. Agora, o que eu acho é o seguinte, o marketing tem que ir mais longe, não tem que conhecer só as pessoas enquanto consumidoras, tem que conhecer as pessoas enquanto pessoas. Porque se nós falamos em necessidades, em atitudes, nós não temos no cérebro, os consumidores não têm no cérebro o departamento de consumo. Não é? O que nos leva muitas vezes a consumir é um complexo muito grande de decisões racionais, emocionais, de opiniões que outros têm, de influenciadores. Há uma complexidade de fatores que levam a que as pessoas consumam. As pessoas que decidam comprar um produto ou um serviço. E, portanto, eu acho que utilizo a palavra ser humano, e daí eu digo, o subtítulo do meu livro é Marketing molecular e humano. Porque eu também acho que esta tecnologia vai permitir, eu digo vai, eu não estou a dizer que já permitiu, estou a dizer que estamos no caminho. Sim. Aliás, fazendo aqui um parênteses, o meu cenário é dos anos 20 e 30. Até à década, no fim desta década, nós estamos num cenário progressivo em que cada vez mais a tecnologia está ao serviço do ser humano, cada vez mais as tecnologias se integram e querem servir, ou é necessário que sirva um caminho de coerência e de integração para que o objetivo seja mais facilmente atingido. E, portanto, por outro lado, a tecnologia, este Human Tech tem a ver com a possibilidade de... Há um autor conhecido que é o Scott Brinker que fala no Augmented Consumer e Augmented Marketer. Isto é, estas técnicas estão a permitir um aumento de capacidades aos profissionais de marketing e, por outro lado, também um aumento de capacidades às pessoas na interligação, na interação que têm com as marcas e com as empresas. Portanto, na realidade, já estou a estender um bocadinho a resposta em relação à pergunta, mas este meu conceito de Human Tech Marketing é um cenário, eu até lhe chamo um novo paradigma, em que há uma centralidade total no ser humano que permite, de facto, a conhecida, a designada empatia, isto é, a relação entre o profissional de marketing e a pessoa ser human to human, não é? Ser humanizada, mas humanizada não só por princípio, porque as empresas andam a dizer isso há muito tempo, não quer dizer que o pratiquem na totalidade. E o que estou a dizer é que
começa a haver condições para que haja essa humanização total. Porquê? Porque se conhece bem o ser humano, conhece as suas necessidades, conhece o momento em que as pessoas necessitam das coisas, já não se pode falar já só de marketing one-to-one, mas eu diria marketing one-to-one no momento em que as pessoas necessitam. Enfim, divaguei um bocadinho, mas é um pouco este conceito. Portanto, isto é algo então que vai de encontro com a citação, aliás, que o Carlos utiliza de Philip Kotler, em que estamos a passar de um marketing 4.0 para o marketing 5.0, ou seja, o 4.0 que é definido pelo crescimento da era digital, das redes sociais, enquanto que o 5.0 é marcado pela aplicação das tecnologias, da imitação humana, para criar, comunicar, entregar e aumentar o valor ao longo da jornada do cliente. Salientando também que estas tecnologias pretendem emular as capacidades do profissional de marketing, considera que nos estamos a conformar de uma forma positiva com esta transição? Enfim, estes processos de transição, e quando se fala em transformação digital, são processos complexos. Aliás, aqui há uns 2 meses ouvia um CEO de uma empresa de tecnologia portuguesa dizer, não estou em condições depois de justificar, e pode-se perguntar, mas em que condições, mas enfim, ele afirmava, fazia esta afirmação publicamente, que na perspectiva dele, 65% dos processos de transformação digital das empresas portuguesas estavam a ser mal conduzidas em Portugal. Não quero ser pessimista, nem podemos discutir isto, porque não fui eu que fiz a afirmação. Mas, de qualquer maneira, a questão é que se coloca muitas vezes que nós sabemos que os processos de transformação digital têm várias consequências. Permitem uma maior rentabilidade, maior produtividade, maior proximidade com o cliente, permitem uma relação, de facto, aquela tal relação human to human, que eu acho que ainda não acontece, mas que pode vir a acontecer. O que acontece é que algumas empresas acham que estão a fazer processo de transformação digital, limitam-se a criar um website, ou estar nas redes sociais, ou digamos que lançar alguns produtos digitais. E a transformação digital, para ser bem conseguida, tem que ser, é o pôr de cabeça para baixo as empresas completamente. Eu não digo que é necessário destruir tudo, é necessário de facto fazer projetos progressivos até um determinado objetivo, mas é necessário que haja uma reformulação total das empresas na ótica dos clientes. É um bocado como eu costumo dizer, olhar para a empresa de fora para dentro e não de dentro para fora. As empresas até há bem pouco tempo o que é que faziam? Ainda hoje as grandes têm os departamentos funcionais, muitos departamentos funcionais, muitas áreas, muitas divisões, e muitas vezes o cliente está lá no fim daquilo tudo e não é seguro que tenha o melhor serviço devido a esse tipo de organização. Portanto, um processo de transformação digital obriga a uma reformulação das cadeias de valor centradas no cliente, isto é, como é que a empresa tem que estar organizada, tem que ter uma relação com os clientes de forma a que não haja fricções, seja mais fácil o acesso, haja um único interlocutor, que haja uma coerência em todos os canais de comunicação, fala-se muito do omnicanal, pronto, mas é um pouco essa a situação, e só quando atingirmos esse momento é que nós podemos dizer que foi efetuada uma transformação digital global e no caminho, que eu então, puxando um bocadinho aquilo à minha designação, estaremos no tal caminho do Human Tech Marketing. E porque é que eu também chamo de marketing molecular? Não disse há bocado, era para dizer. É que a molécula, nós sabemos, é um conjunto de pelo menos 2 átomos que são coerentes e têm uma determinada função. E eu chamo aqui, neste caso, à pessoa humana a molécula da sociedade, isto é, o ponto mais ínfimo em que o marketing tem que se concentrar para entregar àquela pessoa aquilo que ela precisa no momento em que ela quer. E, portanto, humano, percebe-se porque é que eu digo humano, molecular, nesta perspectiva individualizada ao máximo, isto é, claro, a possibilidade de fazer essa entrega. Talvez tenha fugido um bocadinho à pergunta, a questão dos profissionais de marketing. Quer dizer, os profissionais de marketing, de facto, através desta transformação digital, têm uma possibilidade de entregarem, de facto, aquilo que eu estava a dizer há pouco, entregarem em cada fase do ciclo de vida, ou no chamado canal do marketing, ou o funil Sim. do marketing, como eu não gosto muito do termo, mas pronto, no tal funil do marketing, são capazes de, em cada fase da jornada de relação, entregar exatamente o que é que ele precisa, com os instrumentos que precisa, de uma forma muitas vezes automatizada, que é uma coisa que não acontecia anteriormente. Sim, e totalmente também personalizada, de acordo com o que o cliente pretende. Totalmente personalizada.
Porquê? Porque parte-se do pressuposto que existe um database, não é? Exatamente, que existe uma base de dados e que o cliente permitiu que essa informação seja recolhida e que a empresa tem a capacidade técnica para, através da cloud ou através de sistemas locais, analisar e tratar toda essa informação. Exatamente. Carlos, há aqui algum receio do que a inteligência artificial poderá alcançar no futuro? Ou vê apenas esta ferramenta, vê apenas o lado útil que ela trará? Bem, quer dizer, eu acho que não há nada na vida que só traga vantagens. Pronto, em tudo, Claro. não é? Tudo na vida nós temos vantagens e desvantagens. Eu não sou pessimista e nunca vejo a inteligência artificial, diria, à lá ficção científica, isto é, os robôs aí um dia a matarem os seres humanos todos e a dominarem a Terra. Pronto, isso é a ficção. Eu até gosto muito de ficção, mas não me parece que seja esse o caminho, até porque, em última análise, são os seres humanos. Nós sabemos que a inteligência artificial, hoje em dia, já permite processos de decisão automatizados e não diretamente controlados pelo ser humano. Mas vamos lá ver, mas a construção dessas soluções, naquela perspectiva humanizada de Human Tech, quanto a mim, vai continuar a privilegiar os aspectos de interesse do ser humano, de defesa do ser humano. É evidente que, como qualquer outra coisa, há alguns problemas ou alguns perigos, digamos assim. Enfim, há os perigos de invasão da privacidade, enfim, há perigos de eventual desrespeito pelos seres humanos, porque as máquinas não têm ética, não é? Exatamente. As máquinas são máquinas, portanto são programadas, vão ter processos, já têm hoje em dia processo de decisão autónomo, mas não têm um código de ética, não é? A não ser que seja possível emular mais tarde um código de ética para essas máquinas, e talvez seja o futuro, nós nunca sabemos. Mas a questão que já acontece também, enfim, com as redes sociais, uma demasiada mediatização da vida, mas isso também, em última análise, depende das pessoas. As pessoas queixam-se dos meios sociais, mas no fim de contas está lá o que as pessoas querem que esteja, não é? Exatamente. Portanto, uma certa mediatização da vida. É mais no aspecto de abuso de utilização da informação, que aí é que nós não estamos seguros exatamente que não possa acontecer, porque apesar de haver já alguma regulamentação, enfim, o RGPD na Europa e outros sistemas, de qualquer maneira há muita coisa a compreender e a regulamentar na área do digital. E portanto há aqui algumas possibilidades de violação da permissão, não está exatamente regulamentado depois certos tipos de responsabilidade, há algumas coisas a resolver ainda. O outro aspecto que é mais comportamental e se calhar mais inerente à atual geração alfa, né, os mais jovens de todos, é que a dada altura pode haver uma dependência crescente demasiado dos meios virtuais. Aliás, é um problema que hoje em dia se coloca quando se fala, por exemplo, do metaverso, e até que ponto é que as pessoas não ficarão demasiado dependentes e às tantas, até psicologicamente, tenham algumas descompensações, porque às tantas já não sabem bem se estão no meio virtual, se estão no meio real, e enfim, uma utilização progressiva e constante ao longo do tempo pode gerar impactos psicológicos complicados. Mas vamos deixar isso para os psicólogos e, portanto, eu acho que aqui a nível, enfim, do marketing, da relação das empresas, são mais estes aspectos que têm que ser precavidos, não é? A questão da privacidade, da ética e da questão do respeito pelas pessoas. Como é que nós podemos tornar a tecnologia mais humana, social e experimental? Eu acho que a questão é do princípio é assim. O desenvolvimento tecnológico por si, provavelmente um engenheiro de computadores, enfim, pessoa que trabalha na área, não está com grandes preocupações de ordem, provavelmente pode não estar de ordem ética ou de ordem social e preocupa-se com o desenvolvimento técnico da solução que está a fazer. Agora, a questão é a seguinte: quando eu acentuo o aspecto no Human Tech, o que eu digo é que este tipo de desenvolvimentos deve cada vez mais ter como base determinados tipos de raciocínios. Isto é, o que é que estamos a desenvolver? O que é que isto será útil para as pessoas? O que é que pode trazer de bom à sociedade? O que é que pode alterar qualitativamente a sociedade? Como é que nós, técnicos das tecnologias, podemos contribuir para melhorar a vida comum? Digamos que esta seria a pedra base, quanto a mim, é o ponto base do desenvolvimento destas coisas, não é? Agora, para isto é preciso estar atento, estudar permanentemente o comportamento das pessoas, lá está, não só dos consumidores, mas dos seres humanos, que envolve inclusivamente outro tipo de características não estritamente ligadas ao consumo, não é? Portanto, aspectos comportamentais, etc. Agora, a questão é que eu, por exemplo, sou muito a favor, gosto muito daquela tecnologia do design thinking, porque de alguma maneira baseia-se, antes da experimentação, numa empatia, num conhecimento, numa interação, enfim, com as realidades que se pretende depois
tentar resolver, e fundamentalmente com o aspecto da experimentação. E, portanto, na medida em que haja, tentando agora, sumarizando em relação à sua pergunta, que haja a preocupação de o desenvolvimento serve ou não o ser humano. Quais são os aspectos negativos que eventualmente têm que ser precavidos. Este por um lado. Por outro lado, todos estes processos se basearem, enfim, na experimentação, num conhecimento exato daquilo que são as necessidades que se está a tentar resolver, estão a tentar resolver, eu acho que aí temos a questão resolvida de alguma maneira. Não haverá tanto perigo, não é, como nós hoje em dia falamos. Referindo aqui o que o Carlos falou há bocado da situação portuguesa em relação ao resto do mundo, considera que Portugal ainda esteja de certa forma atrasado, entre aspas, em comparação com o resto do mundo na utilização das novas tecnologias? Bem, eu não gosto de ser pessimista, e nós quando falamos em Portugal e falamos na Europa, nós estamos sempre na cauda da Europa, não é? Exceto para pagar impostos e outras coisas negativas, aí estamos à frente. Mas, pronto, não quero ser negativo, mas é evidente, se nós compararmos com países como a China, os Estados Unidos, a Suécia, a Alemanha, a Coreia do Sul, estamos muitíssimo atrasados. A nível europeu, também estamos um bocado atrasados. Aliás, é curioso, se nós para nível das comunicações começámos muito bem com as tecnologias de comunicação e agora atrasámos um bocado, enfim, nestas novas soluções. O que acontece fundamentalmente é que em Portugal, quanto a mim, uma análise rápida, é que por um lado nós temos um tecido empresarial relativamente frágil. O facto de ser PMEs, enfim, na Europa também predominam as PMEs, só que as nossas PMEs são mesmo P's. Pois. São mesmo pequeninas. E, de uma maneira geral, não têm uma tecnologia muito desenvolvida. E mais do que isso, quanto a mim, não estou aqui para criticar todos os empresários, é evidente que ser empresário tem risco e tem problemas, mas os empresários em Portugal, quanto a mim, os pequenos, têm pouca ambição. Nós somos pequeninos, mas nós dizemos, mas somos pequenos. Não, nós não somos pequenos quanto país, porque a Holanda também é pequena, a Bélgica, sei lá, a Islândia, a Irlanda, são tudo países que não são grandes e, no entanto, têm-se expandido por esse mundo fora. Portanto, nós faltam-nos várias coisas. Falta-nos, quanto a mim, ter estratégias competitivas nas empresas, fundamentalmente porque são débeis do ponto de vista técnico, débeis do ponto de vista financeiro e débeis do ponto de vista de querer assumir o risco. Porque também não existe uma cultura de risco, isto já tem sido falado várias vezes, várias pessoas, mas não existe uma grande cultura de risco em Portugal. E não é por acaso que, por exemplo, que em Portugal praticamente não existem sociedades de capital de risco. Nós falamos muito, temos que arriscar, em cada 10 casos, 9 são flops e 1 e não sei o quê. Ok, mas quem é que financia isto? Quem é que financia um empresário? Hoje em dia, um empresário pequeno vai à banca e não consegue obter um financiamento que seja com algum risco. Exatamente. Porque tem que ter a garantia do pai, da avó, da tia, do património, da casa, do não sei o quê, e só assim é que a banca empresta dinheiro, não existe um espírito nem do lado da banca, nem do lado das pessoas de assumir o risco. E por isso é que muitas pessoas, e nós temos excelentes pessoas que aqui não conseguem, digamos que, vingar e depois têm que ir para a Inglaterra, para os Estados Unidos, e de repente fazem lá startups e fazem, porque têm financiamento e têm quem acredite nelas. Ou seja, aqui o problema não vem só da mentalidade dos empresários portugueses, mas vem também de outros fatores que não dependem só deles. Não dependem só. Portanto, os fatores, enfim, que eu disse depende, tem a ver com o facto de nós não termos uma cultura de risco, nem temos eu acho que nós não somos muito ambiciosos, não é? Nós ficamos satisfeitos com o pouquinho. Às vezes aparece aí dizer que nós estamos nos rankings e tal, no outro dia, todos felizes, estamos com o 20º lugar nas faculdades e não sei o quê. Eu acho que devíamos estar felizes se estivéssemos na terceira, na quarta, na segunda, não é? Mas nós ficamos satisfeitinhos com o pouquinho. Não é? Temos um bocadinho essa complacência para essa situação. Portanto, por um lado, há aspectos do Estado, aspectos culturais, que aliás, curiosamente, mudam os governos, mudam as décadas, passou-se o 25 de Abril e parece que está tudo mais ou menos na mesma com este aspecto. Não é? Embora já há alguns investimentos de risco, mas não é uma coisa que não é fácil uma pessoa que tenha um projeto em que acredite e que tenha um projeto viável a obter financiamento. Portanto, esse aspecto vai continuar a limitar, e é isso que eu penso, que vai continuar a não deixar as empresas serem mais competitivas e mais produtivas. Porque, de facto, não existe essa... Um outro aspecto ligado ao risco é a questão quando falamos da transformação digital. Há empresas dizem, mas quando se fala nisto, mas isso é muito perigoso, agora vamos pôr tudo em causa, etc. Quer dizer, de facto, não há empresa que não tenha risco, nem há projeto que não tenha risco. E a mim o que me parece é que o não fazer nada acaba por ter maior risco do que arriscar fazer alguma coisa, Exatamente. Mesmo que isso traga transformações radicais na própria empresa. Claro.
Portanto, voltando aqui à questão da inteligência artificial, o Carlos vê um enorme potencial de crescimento das empresas ao adicionarem a inteligência artificial. Quer dizer, por um lado há um enorme potencial de crescimento, por outro lado eu diria há uma inevitabilidade desses processos, porque eu estou convencido, às vezes gosto de radicalizar um bocadinho mais as coisas, radicalizar no sentido de vermos que nós estamos muito habituados a que as coisas andem devagarinho, hoje em dia anda tudo tão depressa, não é? A tecnologia anda tão depressa, a competitividade de outras empresas anda tão depressa, que eu estou convencido que até ao fim da década as empresas que não tiverem atravessado o processo de transformação digital não existem. Você podem ter mercados marginais pequenininhos aí, sei lá, a mercearia do Sr. Chico, como se dizia antigamente, e mesmo assim é difícil. Agora, mesmo assim é difícil sobreviver. E, portanto, eu acho que não há nada a fazer que não seja, não é, perceber que de que forma é que as empresas tenham, os vários empresários insetem o processo de transformação digital. E repito, embora o processo de transformação digital em si seja disruptivo, isto não significa, como disse no início da nossa conversa, que a empresa tenha que acabar ou de repente vamos estourar com a empresa. Não, é possível fazer projetos, ter pequenos ganhos, não é? Ter pequenos ganhos, até porque isso também ajuda os empresários a perceber que se tiverem pequenos ganhos, talvez valha a pena ir um bocadinho mais longe. Ou seja, aqui um pequeno período de adaptação aos poucos. São períodos de adaptação progressivos, é que a pessoa vai se adaptando à mudança devagar. É evidente que é preciso apoiar, porque não é só uma questão de vontade. Os pequenos e médios empresários normalmente não têm técnicos, nem têm capital humano interno capaz de fazer isso. Mas hoje em dia já há soluções, enfim, já não estou a falar dos consultores, mas há soluções até chave na mão e outras que não são chave na mão e são individualizáveis, soluções de software as a service, em que é possível, digamos que, através de um determinado aluguer, ter acesso a determinadas tecnologias que a empresa não tem capacidade para investir e comprar. Exatamente. Portanto, eu não direi que seja só que esta questão da transição digital não é só para as grandes empresas, não é? É para todas as empresas. Um dos pilares que são referidos no seu livro, no Human Tech Marketing, é o marketing sustentável. Quão prioritária é que será esta componente nos próximos anos e qual é o papel das organizações na transformação das sociedades? Eu quando resolvi, voltando sempre ao início, mas um bocadinho é o elo que liga isto tudo, claro. Eu quando falei num novo paradigma do Human Tech Marketing, do marketing molecular humano, eu não vejo isto numa perspectiva unicamente da relação empresa-cliente, vejo também numa perspectiva de sociedade. Isto é, um dos vetores que eu considero neste modelo é o vetor da sustentabilidade. E é curioso que esta questão da sustentabilidade, estava a pensar no outro dia, quando se fala hoje em dia muito em sustentabilidade, eu estou-me a lembrar que em 2005, enfim, na pré-história, não é? Em 2005, nós aqui lançámos, eu não estou a falar por mim, porque nós tínhamos uma equipa, lançámos um projeto aqui na associação, que se chamava Por um Marketing Sustentável e com Consciência. E qual é que era o objetivo? Isto foi primeiro, era um concurso, empresas se candidataram e depois houve uma conferência final. Quem ganhou foi a Delta, já nessa altura. Porque foi das primeiras empresas, acho que foi a primeira a ser certificada do ponto de vista de sustentabilidade, empresa portuguesa, e uma das primeiras da Europa, curiosamente. E nessa altura já havia esta preocupação. E reparem, isto não era só não é um jargão, marketing sustentável. Marketing sustentável porquê? Porque se o marketing é responsável também pela criação da proposta de valor para o cliente, da oferta para o cliente, tem que ter na sua base critérios de sustentabilidade. Até atravessando a cadeia de valor, desde o produto até à distribuição, não é? Desde a concepção do produto, quer dizer, podem não ser os profissionais de marketing que se ocupam com isso, mas a estratégia tem que envolver, não é, essa preocupação, desde o aspecto das fontes de fornecimento, o aspecto dos preços adaptáveis aos vários mercados, das formas de distribuição menos poluentes. Portanto, toda a concepção de valor. Nós não estamos muito habituados ainda em Portugal a utilizar este termo de sustentabilidade do marketing, mas eu acho muito interessante, porque exatamente está no centro, não é, da proposta de valor para o cliente. E se o marketing não for sustentável, não tiver uma vertente sustentável, há qualquer coisa que não está a correr bem. Portanto, a sustentabilidade não é só poluição, é tudo aquilo que contribui, digamos, que, claro. Não é? Como nós sabemos, não é só a questão da poluição, é a questão dos recursos, da eficiência, etc. Da eficiência ambiental, etc.
E, portanto, eu acho que o marketing as pessoas que estão no marketing, os responsáveis de marketing, deveriam ter um papel fundamental. Aliás, deviam ser os disputadores nas empresas, quer do processo de transformação digital, quer dos processos de transformação ambiental. Porque, de facto, se eles estão na base da concepção da oferta, é a partir daí ou a partir a montante e a jusante, que se geram essas cadeias mais eficientes ou menos eficientes do ponto de vista ambiental ou de sustentabilidade. Por outro lado, acho que as empresas têm também a responsabilidade social de contribuir para um bom ambiente, porque elas estão cá, elas consomem recursos que são de todos, teoricamente, são da sociedade, e, portanto, têm a responsabilidade de não destruir também tanto, pelo menos como têm destruído o ambiente. Portanto, há uma responsabilidade, de facto, social das empresas em ter um papel ativo na melhoria do mundo, não é? E eu diria, como eu costumo muitas vezes dizer, eu acho que as pessoas existem para ser felizes. E as sociedades deviam... Hoje em dia fala-se muito em felicidade e amor e isso aqui, pronto, todos, é bom, todos aos beijinhos, era melhor que andássemos aos beijinhos que à guerra, não é? Mas, mas de facto, as sociedades deveriam estar organizadas na perspectiva da felicidade individual, e da felicidade individual é mais subjetiva, mas da felicidade global. Aliás, não é por acaso que há países, até há pelo menos 2 que eu conheço, que têm o Ministério da Felicidade. Porque, de facto, é assim, de que forma é que as empresas, as pessoas, os governos, estão ou não a contribuir para que a felicidade geral da sociedade aumente? Eu penso que não estão. Em particular, os governos não estarão exatamente, é pena que assim não seja, mas não estão exatamente. Mas acho que este processo todo, não é? Eu não sei a dada altura se pode concluir quase o que se chamou o Mantec Marketing se é uma utopia. Eu acho que não é uma utopia, porque estamos nesse caminho, estamos no caminho da humanização, da concentração das tecnologias, de uma relação individual, de uma relação mais empática, de uma relação mais humanizada, de uma relação mais molecular, individual. Portanto, tudo isto são várias vertentes que conduzem a que eu, enfim, ter escrito este livro, que eu considero que é um paradigma que nós temos que ir atingindo ao longo destes próximos anos. Carlos, muito obrigado. E para terminar esta conversa, queria-lhe perguntar, para jovens como eu e jovens que se aproximem do mercado do marketing, não é? Que conselhos é que tem para a nova geração dos marketeers face aos desafios que nos apresentam? Curiosamente, a minha primeira preocupação sempre, o meu primeiro conselho sempre, independentemente de ser profissional de marketing ou não ser, que é um aspecto que é fundamental, é determinante da evolução da pessoa em si e da evolução da sociedade, que é curiosidade. As pessoas têm que ser curiosas. As pessoas não devem aceitar como take it for granted, como dizem os ingleses, tomar como certo tudo aquilo que... Mas lá ver, o que é engraçado é que do ponto de vista conceptual, nada disto é novo. Agora a questão é, vamos pôr isto em prática. Vamos pôr isto em prática, porque só a curiosidade é que vai permitir... Aliás, agora isto com a neta tem mais um parênteses aqui, isto é uma dor de cabeça, porque eu, por exemplo, eu que sou bastante curioso, estou a ver um filme, qualquer coisa que estou a ver na televisão ou noutro sítio qualquer, vejo uma coisa, não conheço, vou à procura logo na net. Quer dizer, um filme que devia demorar 20 segundos, 20 minutos, eu se calhar demoro 2 horas, porque entanto estou à procura do que é que aquilo quer dizer e olha, afinal não sei o que é isto, etc. Eu acho que a curiosidade é que permite que as pessoas avancem. Porque é o querer ir mais longe, é o querer perceber as coisas, é o querer entender as sociedades. Portanto, primeiro aspecto, que sejam profundamente curiosos. E isto eu acho que é uma questão, as pessoas podem educar, as pessoas não nascem mais, ou podem nascer mais inteligentes que outras. Agora, a curiosidade é uma coisa que se educa, não é? As pessoas serem curiosas. E, portanto, estar com muita atenção ao evoluir da sociedade, dos comportamentos e dos clientes, já que estamos a falar em marketing. E, por outro lado, há um outro aspecto também que não é muito comum e que é muito difícil nas pequenas e médias empresas, e os nossos profissionais de marketing têm que ajudar a perceber isso, é ajudar que as empresas tenham uma relação de médio e longo prazo. Isto é, muitas vezes as empresas têm uma pressão de venda, uma pressão de resultados imediatos que põe em causa a sustentação da empresa ao longo do tempo e põe em causa uma relação com os clientes ao longo do tempo, porque às vezes para se vender engana-se o cliente ou não se tenta perceber bem o que é que ele quer e de alguma maneira tenta-se vender aquilo que ele se calhar não estava nada à espera. Pois. E mais tarde arrepende-se, não é? E se nós queremos que os clientes sejam fiéis, está mais que provado que é isso que ajuda a rentabilizar as empresas no médio e longo prazo, temos que tentar que haja uma sustentação das relações no médio e longo prazo, compreender a pessoa, tentar chegar lá quando ela necessita, como eu disse há bocado, e no momento em que ela precisa. Portanto,
Há outro aspecto que eu acho que temos, sempre que há uma quebra, uma disrupção qualquer, há uma dificuldade muitas vezes na integração. Isto é, hoje em dia fala-se no marketing digital. Parece que, pelo menos para quem não esteja tanto dentro, que há uma coisa que é o marketing digital e há outra coisa antiga, que é o marketing não digital. Não, mas marketing é só um... O que acontece é que o digital é todo um conjunto de instrumentos e técnicas novas que vieram revolucionar completamente o marketing, com certeza. Mas o marketing tem que ser visto numa perspectiva holística, global, onde está lá o digital, como estão outras áreas. Hoje em dia, foi uma altura aqui há anos atrás, falava-se muito em marketing relacional. Hoje em dia quase não se fala, porque parte-se do pressuposto que todo o marketing tem que ser relacional. Exatamente. Eu acho que na década de 30 não se fala em marketing digital, porque todo o marketing tem que ser digital, ou tem que ser digitalizável e digitalizado, aquilo que é possível ser digitalizado. E, portanto, é importante que haja uma concepção. Depois pode haver especialistas que tratem mais das redes sociais, disto, daquilo, etc. Mas a visão tem que ser global e holística. Portanto, os nossos profissionais têm que não perder esta visão de conjunto e não pelo facto de fizeram um curso do Google de 15 dias, agora já se acham que são grandes especialistas de marketing digital, como infelizmente em alguns casos acontece. Isto não é desdenhar dessas pessoas, sim senhor, podem ser bons técnicos nessas áreas, mas atenção, que o marketing é uma coisa global, é uma perspectiva de facto holística. A preocupação também de contribuir para que o desenho das suas marcas, das suas empresas, tenha um propósito claro, e mais uma vez repetindo ou retomando o que disse há pouco, um propósito de sociedade, não é? O contribuir para a diferença. As marcas têm cada vez mais a responsabilidade de contribuir para fazer melhor e fazer diferente e contribuir para que haja alteração qualitativa na vida das pessoas e das sociedades. E, portanto, o último aspecto, digamos, que é tudo isto, não é? Tentando respeitar, não é, a privacidade dos clientes e não ultrapassar e não pressioná-los, não é, para que eles disponibilizem a informação ou comprem produtos que não necessitam no momento em causa. Nada a acrescentar, Carlos, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um gosto tê-lo aqui na Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing. Muito obrigado. Muito obrigado também. Até outra vez. Obrigado.